pegar a expressão completa da corrente, pegar inclusive a corrente contendo a contribuição do Higgs, contendo a contribuição do W+, vou depois deixar a tarefa encaminhada. Eu acho que uma vez na vida é bom fazer esse cálculo, fazer essas só para a gente ficar com a ideia de como a coisa funciona, de como é que o modelo funciona, né? Vou pegar agora a corrente neutra. Então nós temos aqui a corrente neutra que nós vamos colocar, eu vou pegar essa parametrização. Então, vou colocar pela Lagrangiana de correntes neutras. Vão fazendo lá a substituição daqueles campos todos, abrindo aquelas matrizes de Pauli lá, então nós vamos ter essa estrutura aqui. Então, G, constante acoplamento G, que vai aparecer naturalmente a terceira componente aqui, vou chamar dessa corrente aqui, é o J3, o isospin, e aqui vai aparecer o B3, né, o B3, tá? Então, esse aqui é a terceira componente, né, do campo do SO2, do campo do isospin fraco. E aqui vai aparecer um G', corrente J, associada ao Y. Essa aqui é a corrente abeliana, tá? Vou chamar pela corrente Y, e aqui o Dmi. Então, isso aqui, agora vamos começar a substituir o Dmi. Então, vamos começar, a gente substitui agora o Y, o Dmi3, né, como a gente já colocou ali, pelo foco e pelo Z0. A gente faz aquela transformação inversa, né? Então, a gente vai permitir o foco e o Z0 em função dessa inverter, isso aqui é uma matriz, a transposta dela é inversa dela, a gente expressa o Y e o Dmi3 em função do foco do. Tá bom? Então, a relação que a gente vai ganhar daqui vai ser a seguinte: essa expressão que vai adquirir essa forma. Aqui vamos usar aquele resultado, né, que o G' é o G vezes a tangente de θ. Vamos colocar tudo em função de θ e outro G. Vamos esquecer o G', tá? Eu prefiro também adotar essa notação. Então, para nós ficou assim: uma Lagrangiana de corrente neutra, ele acaba a gente organizando tudo assim. A carga elétrica, aí aqui vai aparecer a corrente realmente eletromagnética, em si, e aqui vai aparecer o fóton, mais G, sobre o ΔW. Colocar esse zero aqui, vou colocar ele aqui, que é para poder indicar que essa é a corrente que se acopla com o Z0, com o ZI. A gente consegue colocar a interação lagrangiana das correntes neutras dessa forma. Então, tem uma corrente que se acopla ali, claro, é a corrente eletromagnética, que é neutra, né? Porque esse campo aqui tem carga zero, esse campo aqui tem carga zero, esse campo aqui tem zero também, então essa aqui é a outra corrente neutra, só que o que eu estava falando, essa corrente neutra aqui, ela só vai ver o setor que é realmente fraco. Então a gente vê aqui, ó, aqui a constante de acoplamento é o E. Então, o fóton carrega o E. A prova da a sinalização da interação fraca está na presença do θW. Esse setor aqui é o setor fraco. Agora, abrindo essas correntes aqui, só para a gente colocar, né? Então, a nossa corrente eletromagnética é a corrente eletromagnética leptônica. Então, vamos pegar a forma que a gente usa dela aqui. Vou colocar de novo, isso de uma maneira simplificada, aqui, de uma forma muito aberta, que não é necessário. A gente vai ter, então vai ser isso aqui, vai ser o elétron leve barrado, elétron leve mais o elétron light barrado, gama mi. Então, para que a gente está colocando elétron leve, elétron leve barrado. Tá claro, né? Quer dizer, é o que tinha que ser. A gente sabe que a corrente eletromagnética, ela só, no setor fermiônico, ela só vai existir a corrente eletromagnética do lepton carregado. E o lepton carregado, ele tem tanto parte left quanto parte right. Então, essas duas partes aqui se somam, vai ficar left barrado mais right barrado, left barrado,
barrado, gama mi, left com left, mais left com right. E aí, claro, left barrado, gama mi, left right dá zero, left right barrado, gama mi, left dá zero, por causa da álgebra de Clifford, né, essa matriz. Então, e aqui, left barrado, left fica ok. Então, isso aqui, na automática, os termos cruzados dão zero, e isso aqui dá para nós, esse Fermi que se soma no Fermi, isso aqui vai dar o campo total do elétron, né, o campo total do elétron. Então, essa corrente aqui, a corrente carregada, ela vai ficar o psi do left, esse psi aqui está levando em conta que tem a parte left mais a parte right, gama mi, psi left. Vamos colocar, essa é a corrente eletromagnética aí, porque dessa forma mais compacta. Vou pegar agora o que é importante para nós, é a corrente que se acopla com o Z0, que é aí que o neutrino está. O neutrino automaticamente, então não estou nem, não precisa fazer o passo intermediário, mas ao substituir ali, toda a parte do neutrino, ela automaticamente sai daqui. E quando a gente faz reescreve esses campos aqui em termos dos altos estados de massa, né, que a gente fez aquela redefinição pelo ângulo de Euler, e aí colocando tudo aqui e essa estrutura que a gente tem lá dos acoplamentos fracos, automaticamente a parte que tem um neutrino com foto, ela vai um lado com o outro cancela automaticamente. Agora, claro, não é um acidente, né? Não cancelou por acaso, cancelou por causa da simetria. Lembrar que quando a gente introduziu a simetria SO2, aquela mágica expressão, né? A mágica expressão de Gelman-Shigeman, a gente já introduziu uma noção de carga eletromagnética. E ao construir o modelo, quando a gente introduziu essa relação aqui, na verdade a gente sabe que tem que ter uma simetria 1 a mais, além do SO2, não pode fazer só com SO2. Então, sabendo que tem uma simetria 1, eu não sei muito bem como fixar, mas eu sei o que eu quero disso tudo. Eu quero verificar se eu consigo gerar um modelo que descreva as duas interações simultaneamente. E aí eu sei que a carga elétrica tem que aparecer. Então essa carga aqui, que é uma carga arbitrária, é uma carga abeliana, não tem como fixar, porque por ser abeliana não tem estrutura de multiplicativo, eu não tenho a álgebra de Lie, não me dá valor meio, 1, né? Eu não tenho uma estrutura de representações definida pela álgebra, porque a simetria é abeliana, então esse isso é geral. Ele é livre, então eu fixo ele pela carga eletromagnética. Então ao fixar ele pela carga eletromagnética, né? Se ao colocar o neutrino aqui, e o elétron aqui, e saber quem é a carga 1 desse, quem é a carga 1 desse, e fazer os acoplamentos mínimos, né? E aí eu vou definir com a quebra de Higgs, né? Ela acontece, se o vácuo é esse aqui, o vácuo está justamente aqui, porque se por acaso a quebra da simetria, então, vamos dizer, o vácuo de Higgs, o potencial de Higgs é aberto. Eu vou minimizar, a única coisa que minimiza o potencial de Higgs é esse valor aqui. Eu sei que eu tiro o valor do módulo de φ. Agora, nada me diz que esse módulo de eu poderia ter o máximo, eu poderia ter o mínimo aqui. A gente escolhe o mínimo aqui, a gente escolhe o mínimo tem. Esse aqui está igual a zero e a gente coloca o mínimo totalmente aqui na parte neutra. Mas se eu tivesse colocado o mínimo com φ0 diferente de zero e φ0 igual a zero, tivesse escolhido esse mínimo, dentro dessa atribuição que eu fiz de carga, né, se a gente tivesse escolhido esse mínimo, significa o quê? Que esse mínimo ele está no setor carregado por Higgs. Então esse mínimo tem carga elétrica. Se esse mínimo tem carga elétrica, estou quebrando a conservação da carga. Então aí, não necessariamente o neutrino iria sumir daqui. Poderia ter um acoplamento errado, eu estaria violando a carga. Poderia ter um neutrino aqui acoplado com fóton, mas ele estaria violando a carga elétrica. Eu estaria colocando o vácuo para quebrar o vácuo carregado. Então, ao colocar o vácuo aqui embaixo, isso aqui já implica, né, que naturalmente o neutrino desacopla do pico de fóton. É isso que está em jogo aqui. É a posição do vácuo de Higgs. Está tudo amarradinho. Tá? Então, está pegando agora a expressão da corrente de Euler, onde vai entrar o neutrino agora.
Então, de corrente eletromagnética, eu vou colocar aqui. Então, a nossa corrente neutra ficou assim. O que a gente está chamando? Aqui é a corrente neutra fraca, né? Então, essa corrente aqui, ó, é a corrente, essa corrente aqui. Essa corrente se acopla com o bem essa corrente aqui a gente sabe direitinho o que tem ela. Só abrir aqueles acoplamentos mínimos lá que a gente tira ela. Essa corrente aqui então ficou quebrada desse modo. Ela é senocatável. Fez a corrente eletromagnética, continuando aqui. Essa corrente, essa aqui é a corrente que a gente quer, a corrente que se acopla com os exemplos. Então, essa corrente aqui, ela vai ter para nós a seguinte estrutura. Mexer aqui um pouquinho, vamos botar assim. Ela vai ter essa seguinte estrutura. GL, vou botar assim, GL, tá? E aqui eu dou ferro barrado. Gama Mi, uma de gama 5, explicar o que está acontecendo. Esse F aqui para nós vai poder ser elétron, então quando a gente seleciona, né, quer dizer, a gente pegou essa expressão aqui que a gente sabe quem é. Vai naquele Lagrangiano de acoplamento mínimo, é todo mundo que a corrente que se acopla ao BN3. É essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui, ela se desdobra nessas duas correntes aqui. Tem a corrente eletromagnética e a corrente fraca. A gente colocou essa corrente aqui, tem esse setor aqui que vem do YI e junta tudo aqui, né, para poder formar essas duas correntes. Agora a corrente neutra, essa aqui é a corrente neutra, essa aqui, quer dizer, essa corrente aqui obviamente é neutra, né, mas essa aqui é a corrente que a gente tira dos acoplamentos fundamentais, dos acoplamentos neutros, né, a corrente que se acopla com o BM3, tá? Aqui. E aí essa corrente aqui se quebra nessa corrente que é eletromagnética e nessa corrente aqui que é a corrente fraca neutra. Essa corrente fraca neutra, juntando tudo aquilo aí a gente vai ter, claro, elétron leve barrado, elétron leve, vai ter elétron leve barrado para elétron leve, mas vai poder ter neutrino também. Então a estrutura que eu vou colocar aqui e os pesos que vão aparecer em frente a essas correntes, para a gente ver. Então aqui a gente está tirando agora, então, nesse setor aqui, ó, parece que são as correntes neutras fracas. Aqui é a corrente neutra. E essa corrente aqui que foi mais tarde detectada, custou ser detectada, né? Foi a corrente que foi detectada em 1973, né? E a corrente que até então não se sabia que deveria ter, era uma previsão da teoria de Salant-Steinberg, então essa corrente aqui é a corrente que foi, era uma previsão do modelo que foi detectado depois. Deixa eu colocar ela aqui para nós. Então, quem são essas questões de acoplamento aqui? Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós vamos ter uma corrente que vai ter neutrino leve barrado, gama Mi, neutrino leve. Depois a gente vai ter uma corrente que vai ter elétron leve barrado, elétron leve, e vão ter o neutrino leve, o neutrino right não tem, e vão ter o elétron leve. Então, as constantes, vamos colocar assim, as constantes, né, que aparecem. O que dão, vamos colocar assim, que dão, né,
intensidade relativa. Então, intensidade relativa dos termos, né? Ou dos constituintes. Corrente. Eu já vou explicar o que significa isso aqui. G, botou aqui um G left, né? G left, né? Para o neutrino. Isso aqui vale meio. Então significa o G right, né? O neutrino vale zero. Não tem neutrino right. Então isso aqui significa que vai aparecer a contribuição do neutrino a essa corrente neutra vai ser o meio do neutrino left barrado, gama mi, neutrino left. Quando eu colocar o campo do neutrino aqui, 1 mais gama 5 aplicado no campo do neutrino, dá o neutrino left. Aí o gama mi ele só pode acoplar o neutrino left com o neutrino left barrado. Então, a corrente, essa aqui é a corrente fraca, neutra, do neutrino. Então, é isso aqui que vai se acoplar, então isso aqui está se acoplando, né? É o Zemi. Depois a gente vai poder fazendo, aí, quer dizer, quando fizer isso tudo aqui, nós não estamos definindo nada, isso tudo sai do cálculo, nós estamos só colocando de uma forma mais compacta, só isso. E depois aqui a gente vai ter para o setor do elétron. Se eu pegar o G left para o elétron, ele está aqui menos o meio mais seno ao quadrado do θ W. Então, isso significa que eu vou ter essa corrente aqui. Menos 1/2 mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ter, então, elétron left barrado, gama mi, elétron left. Isso aqui, então, acoplado com o Zemi. Então, esse acoplamento e a quebra de paridade vai estar já aqui. Porque o neutrino left, o elétron left, se acopla com o Zemi com essa constante de acoplamento efetivo. Agora, se eu pegar a parte right do elétron, deixa eu pegar outro pedaço, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Se nós pegarmos agora o G right do elétron, como é que fica a corrente neutra no setor right, né? O elétron dá aqui um seno ao quadrado. Então isso aqui significa, né, que nós vamos ter essa interação aqui. Seno ao quadrado de θW elétron right barrado. Então, no setor, claro, a mesma coisa acontece por U e por tal. Não precisa nem colocar aqui, por U e por tal é a mesma coisa. Por quartos aqui é diferente, eu não estou colocando os quartos aqui. Por quartos vão aparecer fatores mais fracionários que as taxas são 2/3, menos 1/3 e tal. Então, o que é importante a gente observar aqui? Observar que esse pedaço aqui, ó, eu posso juntar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Então, eu vou ter seno ao quadrado. Então, esses dois pedaços juntos, eles dariam para nós, né? Vou colocar aqui. Então, nós teríamos algo que seria seno ao quadrado de θW. E aí nós temos elétron left barrado, gama mi, elétron left, mais elétron right barrado, gama mi, elétron right. As duas coisas se somam, fica left mais right barrado. Então, nós vamos ter aqui o psi, o psi do elétron barrado, gama mi, psi do elétron, Zemi. Então, aqui nós temos um pedaço, né, que
os dois setores, tanto a quiralidade left quanto a quiralidade right, elas se acoplam, elas se somam juntos para o campo total do elétron, se acoplam com o zenit, com essa intensidade aqui. Porém, esse pedaço aqui, ó, sobra. Então sobra um pedaço aqui, que é menos no meio, do só o elétron left, só a parte left do elétron interagindo com o zenit. Então, essa parte aqui, ela fica sem variar, ela não tem a parte right. Então, isso aí é mais uma evidência, porque a gente já sabe que a interação fraca quebra a paridade. A gente vê uma quebra de uma assimetria, né, na própria corrente neutra fraca. Esse pedaço aqui, quer dizer, tem o elétron completo, se acopla com o zenit com essa intensidade, mas depois a parte leve do elétron sozinha, ela sente esse pedacinho de parte. E aqui está a corrente neutra do neutrino. Então, no modelo, na teoria de Schleiber, né, a corrente neutra, né, ela tem diferente, a corrente neutra fraca, né, a corrente neutra eletromagnética vai para cá, mas a corrente neutra fraca, ela tem diferentes pedaços. Então, ela tem uma parte só do neutrino e a parte só do elétron, tá? A parte do elétron carregada. Então, é isso aqui, agora é nesse momento aqui, que a gente vai começar a ver a origem. É nesse momento aqui que a gente percebe, né, a origem da interação eletromagnética do neutrino. Então, é a origem dos neutrinos. Ela vem daqui. Então, o que vai acontecer? Esse vértice aqui dá o. Esse vértice é trileve, esse vértice aí tá, é genuíno da teoria, né? Então, o neutrino leve barrado, né? O neutrino se acopla diretamente com o zenit. Por outro lado, a gente sabe que o zenit também se acopla, né, com fora. Por outro lado, nós temos o elétron. Nós temos o elétron, então vou colocar assim, o elétron, algo desse tipo, eu vou colocar aqui esquematicamente também, elétron barrado, gama mi, elétron zenit. Significando isso aqui, ó, isso aqui está significando, né? Isso aqui é genérico, né? Isso aqui inclui isso. Só para dizer que tem interação com o elétron barrado, né? Com gama mi. Então, esquece o elétron. Então, então, o neutrino se acopla com gama mi e o elétron com zenit e o elétron com zenit. Então, por exemplo, eu poderia ter algo desse tipo. Eu posso ter, eu tenho um elétron, né? Neutrino, eu teria 0, Z0, Z0. Então, eu poderia ter algo desse tipo aqui. Tem um elétron, aqui vem um neutrino, aqui sai um elétron, neutrino. Então, quer dizer, por que o neutrino se espalha com o elétron? Porque o elétron, ele pode emitir fóton, né? Mas ele pode emitir Z0. Por exemplo, ele emite um Z0, esse Z0 se propaga aqui, esse Z0 se acopla aqui com um fóton, né? Um neutrino. Então, aqui a gente sabe que o elétron pode emitir, quer dizer, ele pode trocar não só fótons, mas pode trocar Z0, pode trocar W+, mas ele, evidentemente, trocando Z0 e Z0 que ele troca, se acopla com o neutrino. Então, o neutrino está dizendo que essa interação aqui é eminentemente fraca. Essa interação que não tem nenhuma referência em interação eletromagnética. Esse vértice aqui, ó, é um vértice elétron, Z0. É esse vértice aqui. É menos um meio C ao quadrado de θW, sempre o C ao quadrado de θW. Esse vértice aqui é esse meio. É o vértice puramente do neutrino. Então, esse processo aqui é puramente fraco, evidentemente fraco. Porém, a trilevel, então, não vamos ter como furar isso. A trilevel, todos os processos são diretamente, né? O neutrino fica desapartado de ter interação eletromagnética. Agora, num processo virtual, como a gente estava falando, dentro de um processo virtual, a possibilidade, então, do neutrino se acoplar com o fóton é via algum processo radioativo, né, de ordens mais altas. E aí eu posso sim compor basicamente esse vértice aqui
que é o vértice dos neutrinos, né? ou compor os vértices das correntes carregadas, como nós tínhamos colocado. A gente tinha aquele processo em que entrava aqui o neutrino emitia um W-, saía para um W+, saía para cá um elétron, e esse neutrino, esse elétron circulava no loop, chegava aqui, gerava um antineutrino. Então, tudo começa aqui, né? Então, tudo começa nesses dois vértices aqui, né? Neutrino barrado, gama-mi, zemi. Esse processo aqui é um processo elétron fraco, né? E esse processo aqui, neutrino barrado, gama-mi, elétron left. E aqui seria um W+. Então, esses três vértices aqui vão me dar. Esses três vértices aqui. E o fato de que nós temos, né, interação eletromagnética, elétron barrado, gama-mi, elétron, ami, isso aqui é que a gente começa a explicar. A origem da interação está aqui. Quer dizer, é o elétron que vai fazer todo o jogo. O neutrino sempre, né, se acopla aqui, ele se acopla com o elétron, e aqui nesse processo aqui, eu precisaria também, né, eu teria que ter um processo aqui de ordens mais altas. Nas ordens mais baixas, a primeira ordem que a gente viu, o primeiro loop que a gente tem, é o elétron que faz essa mediação. Mas eu vou precisar sempre, a gente vai precisar do elétron para fazer a mediação. É através do elétron que o neutrino vai adquirir as propriedades eletromagnéticas dele. Mesmo a núcleos mais altos, como a gente viu aquela hora, se a gente pegasse esse loop aqui. Pegar esse loop aqui. Nessa ordem aqui. Então, de qualquer maneira, isso aqui tudo é neutrino. Neutrino, Z0, neutrino, Z0. Porém, aqui eu vou precisar. Tá? Então, eu preciso sempre que no topo da pirâmide, pelo menos o elétron se acopla com fora. Então, o único jeito de eu transmitir a interação eletromagnética por correção quântica ao neutrino é porque é via o elétron. Então é aqui desse vértice aqui, basicamente desse vértice aqui, e esses dois vértices aqui que são os transmissores da interação eletromagnética do neutrino. Então agora a questão a gente sabe que de uma certa maneira é possível dentro desse modelo o neutrino ganhar interação. Agora a estrutura da corrente. Então, a corrente não está, a corrente não está trilé, então não tem como tirar ela diretamente, né, do Lagrangiano por princípio de acoplamento mínimo ou outras, né, outros processos que possam acontecer, como a quebra espontânea da simetria, que faz a redefinição dos campos, né? Não tem como, a gente tem que esperar os processos radiativos. Aí agora o problema todo da gente, então, qual argumentação eu posso usar? Então, o próximo passo nosso, né? Esse passo aqui, não é a construção. Já estou quase parando, tá? É a construção do operador corrente eletromagnética esse exercício. Então a nossa ideia vai ser essa. A gente vai ter que construir aqui um operador de corrente eletromagnética, corrente eletromagnética, isso aqui, isso tudo aqui é em si, né? Para nós. Isso aqui deve ser um neutrino barrado, um operador ami, neutrino. E é isso aqui. Isso tudo aqui que vai fazer o acoplamento com
esse cara aqui, né? Fica esse campo aqui, tem uma coordenada X, a gente tem três momentos, né? A gente sabe quando a gente faz essa decomposição, na verdade, no espaço de Fourier agora, isso aqui, vamos dizer, é um momento que a gente chama de PF, aqui eu tenho esse operador aqui, aqui eu tenho o momento PI, fazendo as transformadas de Fourier, né? E aqui eu vou ter o momento do fóton. O fóton aqui é um momento aqui, né? A gente sempre faz isso, a gente define aquele momento PF. Ok, o fóton sempre carrega a transferência de momento. É isso, é só pensar que isso aí é um termo da ação, que eu tenho no integral, né? É só fazer isso aqui, eu tenho no integral, né? No espaço todo, desse objeto aqui, barrado de x, né? Eu tenho nome de x também, eu tenho nome de x, eu tenho nome de x. Então, fazendo as transformadas de Fourier, esse cara que carrega o momento P, esse cara que pergunta P2, esse momento aqui, esse carinha aqui, vai carregar esse aqui. A gente vai poder fazer simetria translacional, e aí a simetria translacional vai tirar esse x daqui, e aí a gente vai ter esse operador aqui, ele depende apenas desse momento P, desse momento P. Trabalhar, né, com PF e com PI é a mesma coisa que trabalhar com PI. Então a gente vai ter, agora a questão é entender quem é esse operador no espaço fermiônico, em função das matrizes gama. Depois, esse operador vai ter propriedades especiais por causa da simetria de conservação da carga, e esse operador também vai ter propriedades especiais por causa da simetria CP&P. E aí a gente vai construir, na próxima aula, a gente vai dar a expressão dessa corrente. Estou pensando até em fazer uma coisa, não tinha pensado em fazer antes, mas acho que a gente seria, já que a gente está com a mão na massa, seria interessante a gente fazer, independentemente de ser neutrino, fazer a expressão do fator de forma geral para o férmio, e depois a gente particulariza para o neutrino, e com duas possibilidades. Pode ser um neutrino de Dirac ou pode ser um neutrino de Majorana. Eu vou tentar organizar isso melhor, porque no livro, né, nos livros em geral não tem, no Cheng não tem também, mas eu vou organizar isso direitinho, que eu acho que eu gostaria desse curso aqui, a gente, nessa discussão do eletromagnetismo aqui, né, do cenário eletrofrágil, eu acho que uma das coisas mais interessantes é justamente a gente desvendar um pouquinho, né, as particularidades das interações eletromagnéticas dos objetos neutros. Então, acho que a gente poderia ter uma ideia mais geral desses fatores de forma, né? Trabalhar um pouquinho mais esses fatores de forma, dependendo do tipo de campo. A questão, acho que pode ser até interessante para a tua dissertação. Acho que não podemos pensar em colocar por enquanto, mas se a gente puder também tirar a estrutura dos fatores de forma dos Ws, tá? dos bósons vetoriais carregados. Acho que eu vou tentar fazer uma discussão mais geral na aula que vem, e aí a gente particulariza depois para os diferentes tipos de campo. Então, só para finalizar, né? A ideia é um pouco essa, a importância desse objeto chamado fator de forma, né? A importância dele já é uma coisa antiga da física, né? Quando se estudava álgebra de corrente, quando a gente quer ter uma teoria efetiva e a gente quer descrever uma interação, tipo uma corrente de um tipo de matéria com algum objeto, a gente precisa ter uma ideia da estrutura da corrente. E essa corrente sempre se expressa pelas simetrias do problema, ela sempre vai se expressar em uma série de termos que são controlados por funções especiais chamadas fatores de forma. Na próxima aula a gente vai ver que todos os fatores de forma, devido à hermeticidade do Lagrangiano, devido à conservação da corrente, né, todos os fatores de forma, que geralmente chama de F maiúsculo, né, todos esses fatores de forma são função do momento transfera ao quadrado. Então, sempre essa estrutura aqui vai aparecer, e aí a gente vai ver como é que podem aparecer vários fatores de forma. Na corrente do neutrino vão aparecer vários fatores de forma. A estrutura dela é rica, é bastante rica. E aí a gente vai ver que cada fator de forma pode estar descrevendo um tipo de processo. Então a gente para por aqui agora, vai dar só uma intervalinha entre 6h30, mais ou menos, para a gente pegar 6h30. Pelo menos a gente pode pegar 6h30, a gente pega a hora de simetria, 6h30 até 6h.
Esse meter já não tinha tanta coisa hoje. Eu queria só terminar mais a discussão da aula passada. Vamos lá então.